Fala galera, vamos acompanhar aqui os tricolores falando sobre o jogo do Flamengo e Fluminense, né, pela final do Carioca, né, esse fim de semana, domingo no Maracanã. Vamos avaliar aqui o que eles estão pensando e que eles acham que vai acontecer nesse grande jogo aí. Já peço a vocês para deixar o like e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Cara, eu tô muito confiante, não tem como a gente perder esse título domingo. Esse título é nosso, estou sentindo. Sentimento de torcedor, sentimento tricolor. Esse título é nosso, irmão. Dali, dalinense, seremos campeões. Aí ele falou, pô, cara, eu tô preocupado. Eu falei, eu também estou preocupado, mas eu estou confiante. Não falei que nós já ganhamos, né? Eu falei que, pô, tô sentindo que vai dar bom. Aí ele fez um contraponto que é verdade, cara. Eu não tinha parado pra pensar ainda. A pior coisa que aconteceu pra gente foi ter o Felipe Luiz ter saído do Flamengo. O Ilan levantou a seguinte bola pra mim ontem. Com o Felipe Luiz, a gente sabia o que a gente ia encontrar do outro lado, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A gente sabia o estilo de jogo dele, como ele gosta de jogar, como o Flamengo joga, os jogadores preferidos dele, etc e tal. Com a saída do Felipe Luiz e a chegada do Leonardo Jardim treinando a equipe, e ele treinou a equipe ontem, treinou hoje, vai treinar amanhã e vai treinar sábado. Qual Flamengo o Fluminense vai encontrar em campo no domingo? Essa é a grande pergunta, ninguém sabe. Ninguém sabe. O fator novo, todo mundo sabe que o Leonardo Jardim gosta de jogar, o time dele é reativo, né? Ele se fecha todo na defesa, tenta tomar a bola, tomou a bola, sai em velocidade num contra-ataque mortal. A torcida do Flamengo vai aceitar o Flamengo jogando na retranca? Jogando na defesa para jogar no contra-ataque? Isso vai dar certo no Flamengo? Não sei, cara. Ou seja, é o que a Nath colocou aqui, ó. Fica imprevisível. É imprevisível. E aí me preocupa. Por que me preocupa? Porque como é que o Zubeldia vai preparar essa equipe? Pra jogar contra o quê? Contra quem? Quais jogadores serão escalados? Qual forma que o Flamengo vai atuar sob o comando do Leonardo Jardim? Por um lado é bom, por outro lado é uma incógnita, mano. E por que por um lado é bom, Dezão? Porque é transição, pô. Porque é transição do trabalho do Felipe Luiz pro trabalho do Leonardo Jardim. Então vai estar no meio da transição. Ainda não vai ser nenhuma coisa nem outra. Ainda não vai ser 100% Leonardo Jardim, ainda vai ter um resquício de Felipe Luiz. Então isso é bom pra gente. Porque vai estar um time, os jogadores vão estar com a cabeça meio perturbada ainda, né? Mas é sempre preocupante. Ou seja, se o Fla-Flu por si só já é um clássico imprevisível, esse de domingo agora, ele é mais imprevisível do que nunca. Dezão, tem favorito? Não. Mas o Fluminense não tá melhor no ano? Está. Mas o Flamengo não tem o melhor elenco da América do Sul? Tem. Então como é que você tem favorito? Um tá vivendo um momento melhor. O outro tem jogadores que podem desequilibrar em uma finalização de fora da área. Como é que tem favorito nesse jogo? Não tem, irmão. É 50% para cada um. E o couro vai comer, e o maraca vai tremer. E nós estaremos lá. O Fluminense vem numa fase melhor, vem jogando melhor no Campeonato Brasileiro, melhor no Campeonato Carioca, foi campeão da Taça Guanabara. Muita gente acha que está praticando o melhor futebol do Brasil nesse começo de ano. E aí, vamos lá. É favorito o Fluminense, como muita gente acha que é? Ou como até alguns flamenguistas tentam vender essa imagem que é favorito? Minha opinião, cuidado, galera. Muito cuidado. Eu não caio nessa. Primeira coisa que eu tenho para dizer é eu não caio nessa. Mas eu quero falar aqui como jornalista o seguinte. Vocês conseguem, de fato, ver um favorito num Fla-Flu de final de campeonato, jogo único? Cara, eu não consigo. Eu não consigo ver o Fluminense com esse favoritismo que alguns estão tentando ver, e eu respeito quem veja assim, até os tricolores mais apaixonados, que entendem, o Fluminense vai passar por cima. Gente, primeira coisa, vamos lá, alguns fatores aqui. O Fluminense tem de uma atuação ruim contra o Vasco. Então, o Fluminense vinha jogando melhor na média nesse ano do que o Flamengo? Sim.
mas está chegando de um clássico recente em que poderia ter sido eliminado pelo Vasco. Ponto. Então, isso é o primeiro fator a ser entendido. O segundo, o Flamengo, ao contrário, está vindo de uma vitória massacrante em cima do Madureira. Gente, 8-0. Ah, era o Madureira, e o Madureira teve um jogador expulso aos 30 e tantos do primeiro tempo. Ok. Quem mais enfiou 8 no Madureira? Ou quem mais fez 4 ou 5 no Madureira? Ninguém. Então a gente tem que tratar dos fatos como eles são. Pedro fez 4 gols no jogo contra o Madureira. Hoje estava conversando já com o Leonardo Jardim lá, conversando ao pé do ouvido. Então, assim, é possível que a gente veja o Pedro, inclusive, como titular, que não vinha sendo muitas vezes no Flamengo. Jogou esse jogo aí contra o Madureira, porque lá era time misto, mas o Pedro a gente sabe, né? O negócio de lei do ex é um problema. Então, o Flamengo está vindo, mal ou bem, de uma vitória por 8-0 sobre o Madureira. Uma demonstração de força, né? É o mínimo que eu posso chamar isso aí. E o Fluminense vem de um jogo ruim contra o Vasco. O Fluminense vai de Freitas, que isso entra também na previsão. Isso entra na coisa da gente imaginar o que pode acontecer no jogo. Será que o Zubeldia vai apostar de novo no Freitas? Vilela, e o Fla-Flu? Eu já recebi a mensagem do mestre. Recebi de ontem para hoje, recebi a mensagem do mestre. 3-2, reproduzindo 9-5. Vamos aguardar para ver se a leitura foi bem feita do mestre, né? Mas a leitura é essa, 3-2, reproduzindo 9-5, que é aquele jogo tenso, porque Fla-Flu é um clássico gigante, né? Mas aí as pessoas têm me perguntado assim, flamenguistas, né? Passado mensagem para mim, que eu, né, trato todos bem. Vilela, porra, o que você achou? O que você acha e tal? Eu quero dizer o seguinte, ninguém questiona o tamanho do Flamengo, o tamanho da torcida, da instituição, ninguém questiona. Só que o momento do Flamengo, o momento de 2026 do Flamengo, o que o Flamengo fez, né, ele não era nem para estar nessa final do Carioca. A gente vai jogar, ele classificou, a gente vai jogar. O Flamengo teve um desdém pelo Carioca. Ele poderia ter colocado nos primeiros jogos os jogadores reservas dele. Os titulares poupavam, que a galera que realmente se desgastou e jogou, pouparia os reservas, até porque vai ter a Copa do Mundo, vão ter 55 dias parado. Começava o campeonato com honra e ganharia as partidas para estar com dignidade nessa final que ele está agora. Não fez. Estava com 4 pontos na última rodada, né? Ele precisava de uma combinação de 12 resultados, quer dizer, que não poderia acontecer outros tipos de resultado para ele poder ter chance de classificar. E ele ganhando o último jogo dele, classificaria. Óbvio que ele iria ganhar o último jogo dele, né? E aí acontece isso, uma coisa que eu nunca vi no futebol. Assim, nesse padrão eu nunca vi. Você vê um jogo ali que prejudicou e tudo mais, mas nesse padrão eu nunca vi. Então o Flamengo aconteceu isso, alguns flamenguistas ficaram efusivos, falaram que o Flamengo ia cair, que ia disputar a torneio da morte, tá aqui, viemos forte, estamos aí e tal. Eu achei feiaço. Eu teria vergonha, Fluminense dessa maneira, vergonha alheia, eu teria. E não estou demerecendo que ganhou no passado, Libertadores, Brasileiro, o Campeonato Carioca, Felipe Luiz, monstro, né? Salvou o Flamengo que estava com o Tite Bagre, né? E esse ano já começa dessa maneira. Aí perdeu os campeonatos, que a gente também não tem nada a ver com isso, né? Não conseguiu ganhar os jogos de mata-mata, quer dizer que na realidade era um jogo só, né? Contra o Corinthians, né? Não conseguiu vencer. E também não conseguiu vencer o jogo do Lanús, perdeu os 2 títulos.